Amém. Eu gostaria de, para a nossa ministração nesta manhã, eu quero ler um texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. O texto diz assim: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois, se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. O que é esse texto, né? O que significa este texto? Essa carta é uma carta que Pedro escreve para a igreja. O texto, ele nos dá várias orientações, né? Toda a carta de Pedro, ele traz uma orientação para a igreja e muito específica. E o texto, ele nos diz, né? O primeiro versículo que eu li, ele diz que o seu divino poder nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida centrada nele. Quer dizer que quando Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele nos deu tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida, o texto diz, uma vida de piedade, uma vida centrada nele, em Jesus. Ele providenciou todas as coisas. Mas não significa que o fato dele ter providenciado todas as coisas fica por isso mesmo. O texto, ele continua que a origem, né, de nós termos tudo, o fato de termos tudo, é o conhecimento que nós adquirimos de Jesus. É a mesma coisa que se nós tivéssemos, né, com fome na nossa casa, temos lá uma geladeira lotada de coisas, eu tenho o conhecimento daquilo, mas para que eu possa usufruir, eu preciso ir até lá e pegar, senão eu não tenho acesso, né? Então, o conhecimento de Jesus é que nos dá todas essas coisas que Ele já providenciou, né? E através de Jesus, Ele nos dá maravilhosas e valiosas promessas. E por meio delas, nós somos participantes da natureza divina. Quer dizer que através de tudo aquilo que Jesus fez, das promessas que Ele deu a nós podemos ser participantes da natureza dele. Quer dizer que essa natureza nossa, pecaminosa, da qual nós nascemos,
né? Por causa de Adão, nascemos numa natureza pecaminosa. Quando conhecemos o Senhor Jesus, Ele troca a natureza nossa pela natureza dEle. E nós podemos participar da natureza divina. Mas Ele dá uma orientação, não fica apenas nisso. O texto, ele diz, empenham-se em. O que é empenhar? É colocar um determinado esforço. Você precisa querer. Você já ouviu aquela expressão, se você não quiser, nem Jesus dá jeito? Né? Jesus, Ele pode todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Mas eu preciso desejar. Não é o fato de Jesus ter morrido, né, por nós e ter ressuscitado, que todos são salvos. Não, eu preciso querer, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso falar, eu quero Jesus. Aí sim eu tenho acesso. Nada é automático. Ele fez tudo, né? Todas as coisas. O texto do versículo 3 diz que o divino poder já me deu tudo. Está tudo à minha disposição. Mas eu preciso desejar. E ele coloca ali no próximo versículo, empenhe-se. Se esforce. Para quê? Para fazer o quê? Né? Eu creio na palavra do Senhor. E ele diz, empenhe-se, esforce-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Na minha cabeça, a impressão que me dá é como se fosse uma escada. Eu estou, na frente ainda diz assim, empenhe-se em ter estas qualidades. São qualidades que é necessário que se tenha na nossa vida. Nós precisamos crer em toda a palavra do Senhor, porque todas as coisas estão disponíveis a nós. Mas existe um processo de crescimento, um processo para nós avançarmos na nossa vida cristã. Não basta simplesmente, pronto, aceitei Jesus e pronto. Existe um caminho para nós andarmos. Existe um caminho para nós seguirmos. E ele fala, olha, a primeira coisa é por fé. Mas acrescente a sua fé a virtude. Aí o que me dá assim a impressão desse crescimento, né? De um aprendizado. Só para a gente ver ali, ó, o que é virtude? Virtude é um conhecimento, é uma conduta virtuosa de pensamentos, de ação. Isso é uma virtude. O que é o conhecimento? Conhecimento é um conhecimento geral, a inteligência, né, que nós temos. O domínio próprio é um autocontrole. A perseverança é uma constância, é tolerância, é não desanimar, é não voltar para trás. A piedade é fidelidade a Deus. A fraternidade é amor, é o philos, que é o amor de amigos. Esse relacionamento de amigos. E por último ali, dá a impressão que ele chega, né, num patamar, ele fala o amor de Deus, que é o amor ágape. É aquele amor que não busca o seu próprio interesse. O que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo que nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar parados onde nós estamos. Nós temos uma caminhada. Na verdade, nós precisamos aprender. Todo aprendizado existe um processo, né? Quando nasce uma criança, ela não
nasce sabendo todas as coisas. Ela não nasce sabendo comer, ela não come de tudo, ela não nasce sabendo andar, ela não nasce sabendo falar. Ela vai aprendendo aos poucos. Da mesma forma, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, somos como uma criança. Que nós demos o nosso primeiro passo, mas nós precisamos desenvolver a nossa fé. Precisamos crescer. Muitas vezes nós ficamos por anos dentro de uma igreja, mas nós nos comportamos como crianças diante de Deus e não como filhos maduros. Então, esse processo de aprendizagem, esse processo de crescimento faz parte da nossa vida cristã. Mas eu entendo que existe assim um caminho para seguirmos. E para isso, eu vou trabalhar 3 palavrinhas, né? Para que a gente possa compreender um pouquinho melhor. De primeiro momento, quando recebemos o Senhor Jesus, nos colocado um monte de informações. Em tudo na vida. O que é informação? Informação é tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você escuta são informações. Em tudo na nossa vida, né? Nem sempre as informações, elas são corretas. Na maioria das vezes, é até mentira. Mas a gente passa para frente. Informação, eu escutei e passei para frente, né? A gente passa para frente mesmo que não seja verdadeira. Talvez a informação, nós estamos vivendo no maior tempo da história do tal do fake news. Você escutou, recebeu no teu celular uma notícia, você já passa para frente, mas você nem está sabendo se é verdade ou não. É pura informação. Você não foi ver se é verdade. Na igreja, acontece muitas vezes isso conosco. Ouvimos aí, né, as pessoas falam, e a gente acredita. Mas primeiro eu preciso buscar a verdade onde? É a palavra de Deus que é a verdade. Em Atos diz que nós deveríamos ser como os bereanos. Quem eram os bereanos? Porque os discípulos falaram, entregaram a palavra, mas eles iam buscar ver se era verdade tudo aquilo. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos viver apenas do que é nos dito. Viver apenas do que falam a respeito de Jesus para nós. Talvez você tenha muitas informações a respeito de Jesus. Você conhece Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Se você tivesse que descrever Jesus, quem é Jesus? A respeito de Jesus, a gente tem um monte de informações. Eu creio pela fé, eu creio nele. Mas eu preciso crescer no meu conhecimento a respeito de Jesus. E como é que eu vou crescer? Somente através da palavra. E eu não posso ficar apenas de informação. Eu preciso passar para um segundo momento, que é o conhecimento. O que vem a ser o conhecimento? É a informação processada, é uma notícia, é uma ideia, é uma percepção clara e certa do que existe. Nós não podemos ter conhecimento do que não existe. Deus tem todo o conhecimento perfeito de todas as coisas, mas o conhecimento humano, ele é limitado. Nós precisamos passar da informação para o conhecimento, que é nós verificarmos na palavra a verdade. É processar aquilo que você tem ouvido. Nós temos como hábito, né, a forma como nós trabalhamos. Nós ouvimos a mensagem do domingo e nos grupos familiares nós comentamos a mensagem de domingo. Não é que nós vamos chegar lá no grupo familiar
E aí alguém anotou a mensagem. E aí então, o que foi que você anotou? Aí a pessoa pega e prega para nós e pronto. Esse não é o objetivo. O objetivo é nós compartilharmos aquilo que nós aprendemos. O conhecimento. Esse é o objetivo de comentarmos a mensagem no grupo familiar. Porque aqui, por exemplo, eu posso estar falando alguma coisa e você não compreendeu o que eu estou dizendo. Mas nós estamos em várias pessoas. E aí lá no seu grupo familiar, você vai perceber que um entendeu um jeito, outro entendeu do outro, outro entendeu. Um pegou um pedaço da mensagem, outro pegou outro pedaço. Quando você junta tudo, você pode ser edificado pelo que Deus falou com o outro. Então nós vamos verificar na palavra. Por isso é tão importante nós falarmos para você, nós falamos, né? Anote a mensagem, porque nós esquecemos. Quantos de nós, né? Chega lá no grupo familiar e fala, e a mensagem? Eu não lembro, não anotei. Mas não anotei, e daí? Né? Nós precisamos compreender a palavra. Senão não há mudança na nossa vida. Nós simplesmente ouvirmos e sairmos daqui lá para fora é simplesmente uma informação que você está tendo. Recebeu uma informação, você chega ali na frente, você já esqueceu. Não muda absolutamente nada na nossa vida. E aí, o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Coloca lá para mim, por gentileza. O texto de Oséias diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Isso o profeta Oséias, né? Ali continua, e também o rejeitou como os meus sacerdotes. É isso até ali. Só até ali que eu quero o texto. O texto diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento a respeito do que nós precisamos ter. Nós precisamos ter o conhecimento a respeito da palavra de Deus. É ela que vai fazer com que nós cresçamos. É a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que nos purifica. É a palavra de Deus que nos faz crescer. Nós precisamos conhecer a palavra. Irmãos, não basta conhecermos a palavra simplesmente no domingo à noite. Ou no domingo pela manhã. Ela não vai me sustentar. Eu preciso conhecer, eu preciso buscar, eu preciso ler, eu preciso amar a palavra do Senhor. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Alguns, né? Senão nós somos enganados. Alguns já tem pastores, grandes pastores, dizendo que o Velho Testamento não serve mais para nós. Outro dia saiu um grande pastor aí do Brasil, teólogo, dizendo que a Bíblia precisava ser reformulada, atualizada. Irmãos, isso é falta de conhecimento se nós ouvirmos uma coisa dessa e concordarmos. Irmãos, todo o Velho Testamento, ele nos aponta para Jesus. Tudo o que está no Velho Testamento, se você for ler o Velho Testamento, você precisa encontrar Jesus. Porque todo o Velho Testamento, ele nos orienta e mostra que Jesus viria. E a todas as profecias, todas as coisas, eu não posso anular a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos dá direção. Só que nós precisamos ter conhecimento. A palavra do Senhor serve para mim, sim, para todas as coisas na minha vida. O Velho Testamento conta a história de um povo que tentou chegar a Deus pelos seus esforços, por lei, por obrigação, cheios de culpa, cheios de
Isso aconteceu. Eles não tinham Jesus. E o tempo todo Deus está apontando que viria um Messias. E aí nós chegamos no Novo Testamento e vemos todo o ministério de Jesus e todo o que Paulo escreve a respeito da graça. Paulo, ele é o teólogo, né, que mais entendeu a respeito da graça. Olha como foi a vida de Paulo. Quando ele se converte, Deus fala para Paulo, né, para Ananias: vai, porque esse é para mim um escolhido, porque importa muito ele sofrer por amor ao meu nome. Ele mal tinha se convertido, já falou que ele ia sofrer, né? Então a gente conhece a história de Paulo. Leia a palavra. Se intere da palavra. Ame a palavra do Senhor. Conheça a palavra do Senhor, porque é ela que vai limpar, é ela que vai produzir grandes coisas nas nossas vidas. E uma terceira coisa, nós precisamos ter o entendimento de tudo isso. O que seria o entendimento? É a faculdade pelo qual o Espírito se apodera das ideias e as compreende. Então existe um processo de aprendizagem. Eu tenho a informação, eu tenho conhecimento, mas eu preciso ter o entendimento. O que é o entendimento? O entendimento é o cair a ficha, eu compreender. Cair a ficha não tem mais, né? Eu compreender, eu entender. Quantas vezes você lê a Bíblia e você não entende? Já aconteceu isso com você? Você lê e fala: mas não entendi isso. O que significa isso? Por exemplo, esse capítulo que eu li de Pedro. O que significa isso? O que ele quer com isso? Não estou entendendo. Aí, quantas vezes eu preciso fazer isso? Eu leio, daí eu volto. Daí eu leio, daí eu volto. Eu leio novamente. Eu preciso ler 50 vezes a mesma coisa. Até que você... Entendi. Peraí, eu entendi. A impressão que dá é que aquilo salta da Bíblia assim. Mas parece que eu nunca li isso na Bíblia. Não acontece isso com você? Esse entendimento é que vai causar transformação nas nossas vidas. É esse entendimento. É uma virada de chave que precisa ter em nós. E sabe como? Através do Espírito Santo de Deus. É nós lermos a palavra com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um exemplo na minha casa, e eu acho que eu já comentei isso por muitas vezes. A minha avó, desde que eu me conheço por gente, a minha avó lia a Bíblia o ano todo. O ano todo, o ano todo. A minha avó leu a Bíblia por muitos anos. Ela contava, era uma estatística que ela tinha dela ler a Bíblia uma vez por ano. Às vezes lia 2 vezes por ano. Minha avó morreu com 88 anos e ela fazia isso todos os anos. Mas uma coisa que depois que eu amadureci, que eu cresci, eu convivi com a minha avó, eu comecei a perceber que ela lia a Bíblia apenas como uma leitura. Mas que a palavra de Deus não causava transformação. Porque a minha avó se tornou uma pessoa extremamente cheia de mágoa, não perdoava de jeito nenhum, e cheia de coisas, adoeceu de tanta mágoa, de tanta tristeza, a palavra não causava transformação. Então, a Bíblia lida por si só, irmãos, existem heresias enormes por aí. Não sei se vocês sabem, mas tudo quanto é religião sai da Bíblia. Tudo quanto é religião sai da Bíblia. Mas qual é a diferença?
é o entendimento correto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos aponta para Jesus. Nós precisamos ter o conhecimento correto a respeito de Jesus. Ele já fez tudo para mim. Ele já providenciou todas as coisas. O primeiro versículo. Como é que eu tenho acesso a isso? Pela fé. É fé, mas existe um crescente, existe um caminhar. Eu preciso, Deus, destrava minha mente para que eu possa compreender a tua palavra e eu possa viver, eu possa praticar a sua palavra. Não adianta sabermos simplesmente por conhecimento ou por informação. Mas eu preciso tirar daqui, da minha mente e passar para cá, para o meu coração. É necessário vir para o meu coração, para o meu espírito. Eu não sei onde está o espírito. Está aqui nas entranhas, né? Está aqui. Eu preciso passar para o meu espírito. Para que eu possa crescer, desenvolver, ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu preciso disso. Eu preciso passar por este processo. Olha o texto de Neemias, capítulo 8. Eu quero ler, eu ia ler só um versículo, mas eu comecei a ler, eu fiquei tão empolgada. Só um pouquinho aqui. Neemias, não sei se vocês conhecem o contexto, só para vocês se contextualizarem um pouco. O povo de Israel, né, Jerusalém de lá tinha sido totalmente destruída, eles tinham sido levados cativos, e aí então Neemias, ele fica sabendo que a cidade está destruída, o povo está em pobreza, está em miséria, e ele então já tinha nascido no cativeiro. Ele pede para o rei para voltar até a cidade, para construir os muros de Jerusalém, para que a cidade pudesse ser protegida. E aí ele então vai, já tinha Esdras, o livro de Esdras veio um pouquinho antes, ele também já está lá. E aí então, depois que termina a construção dos muros, depois de 52 dias, eles conseguiram construir o muro. E olha o que Neemias e Esdras fazem com o povo. Vamos lá então, capítulo 8. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como um só, como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram aos escribas Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam compreender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. E ao seu lado direito estava Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maseias. E à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Arrassum, Rasbadana, Zacarias, Mesulão. E Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo. Olha a cena. Esdras está aqui. Tem um grupo de homens do lado direito. Eram os levitas. Do outro lado esquerdo tinha mais um tanto levitas. E aí eles fizeram uma plataforma para ficar um pouquinho mais alto. E aí então ele começa. Vai para o próximo versículo. Esdras louvou o Senhor,
o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém. Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostraram-se com o rosto em terra. E os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Zabetai, Odias, puxa vida, eu não consegui tudo, né? Instruíram o povo e todos permaneceram ali. Não consegui ler todos, mas significa o quê? Todos aqueles que estavam juntos começaram a instruir o povo. Então os levitas começaram a ajudar. Esdra lia e os levitas começaram a instruir o povo. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, comam, bebam do melhor que vocês tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, ou a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora eles compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Até aqui. Olha a festa que houve. A lei, a palavra já estava com eles há muito tempo, há muitos anos. É como se nós tivéssemos a nossa Bíblia lá na nossa casa, em cima do balcão lá, e está lá. Mas eu não entendo. Nesse dia, depois de tudo o que havia acontecido com eles, eles pegam então e começam a ler e a explicar a palavra, a lei para eles. A lei é a Bíblia, é a palavra. E caiu a ficha assim, de repente, entendi. E aí caíram num choro, porque como é que nós estamos vivendo desse jeito? Eu entendi. E Neemias falou: ó, não é dia de choro, é dia de alegria. Vamos comer, vamos beber, não é todo mundo que tem comida, vamos dividir, vamos fazer uma festa. É quase, vamos fazer uma convivência, né? Vamos fazer uma convivência e vamos celebrar a Deus, porque nós compreendemos a palavra. Irmãos, se nós não compreendermos, se nós não entendemos a palavra, não tem como nós vivermos a palavra. O diabo, ele vai estar o tempo todo nos acusando, querendo nos derrubar, e se nós não conhecemos a palavra, a gente cai, a gente desanima, a gente fica, vencido. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Quantas vezes, nós lemos e não entendemos? É sairmos da nossa mente e passar por coração. E é o Espírito Santo que nos capacita a fazermos isso. Eu gostaria que você pusesse para mim novamente o texto de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3. Aí eu quero ler novamente para a gente compreender agora o texto, com esse pensamento de informação, de conhecimento e de entendimento. Vamos pensar. O seu divino poder nos deu tudo do que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Irmãos, tem grandes e preciosas e maravilhosas promessas sobre as nossas vidas.
Existe, irmãos, existe para nós como família, existe para nós individual, existe palavras, promessas sobre nós como igreja. E não é palavras de homem, é a palavra de Deus. Aquilo que Ele já fez. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção do mundo. É só através desse conhecimento de Jesus é que nós vamos ter a natureza dele e vamos conseguir fugir das coisas do mundo, né? E aí, cobiça e aí vai. 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio perseverança, perseverança, piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. E agora, olha o que ele diz. Porque essas qualidades, se existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão vocês no pleno conhecimento. Não, volta lá. Em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Essas qualidades vão impedir que nós sejamos inoperantes, quer dizer, não conseguimos trabalhar, não conseguimos exercer, não conseguimos produzir aquilo que Deus nos fez para produzir. Ele não vai permitir. Nós seremos operantes, produtivos. Tudo que nós pusermos a mão irá prosperar sim. Assim como diz o Salmo 1, o justo florescerá como a palmeira. Nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa. E tudo quanto fizer prosperará. Esta é a promessa do Senhor. Então tudo que nós fizermos irá prosperar sim. Nós seremos produtivos sim, né? Todavia, se alguém não tem essas características, está cego e não consegue ver absolutamente nada. Irmãos, a nossa oração precisa ser a de Efésios, lá capítulo 1, versículo 18. Senhor, abra os olhos do meu entendimento. Abra os olhos do meu entendimento. Abra os olhos do meu espírito para que eu possa compreender. O texto, ora também, é o texto de Efésios que eu citei, né? Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Uma outra versão diz, abra os olhos do meu entendimento. Para que nós possamos compreender todas as promessas do Senhor para nós e toda a sua palavra. Volta lá em Pedro, por gentileza. Nós estávamos no 6. Acho que versículo 6. 7 então. Aí, porque essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados antigos. Quer dizer, esquece o que Jesus fez, né? E fica cego. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Porque nós fomos chamados e nós somos escolhidos por Deus. Pois se vocês agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus e Salvador. Esse é o texto. E é interessante que ele continua. Pode pôr o 12 ali, ó. Ele continua dizendo, por isso, por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que vocês receberam. 13.
considero importante, enquanto eu estiver neste tabernáculo, neste corpo, despertar a memória de vocês para estas coisas. Pedro está falando, eu sei que você já sabe, mas eu quero repetir, eu quero falar novamente. Enquanto eu estiver vivo, eu quero despertar isso em vocês. Nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Salvador. Nós precisamos conhecer, e é o Espírito Santo que nos leva ao conhecimento de toda a verdade e a prática. Que não sejamos crentes cheios de conhecimento, mas que não praticamos aquilo que nós conhecemos, né? Mas que o Espírito Santo possa nos dar o entendimento a respeito. Amém? Gostaria de convidá-los a ficar em pé. O louvor pode vir aqui. Eu quero orar, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude, né, na compreensão da sua palavra, que nós possamos crescer, avançar, e tendo esse entendimento que Ele já fez tudo, Ele já nos deu todas as coisas. Em Cristo Jesus nós já somos libertos, em Cristo Jesus nós já somos sarados, em Cristo Jesus nós não precisamos viver com culpa, nós somos justificados, mas em Cristo, fora dele, nós somos cegos, improdutivos, inoperantes. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. E por isso nós precisamos encher o nosso espírito com a palavra, e orarmos para que Ele nos dê entendimento, para que possamos crescer, amém? Pai, eu louvo ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, a minha oração é como Paulo descreve ali em Efésios. Senhor, eu oro para que o Senhor abra os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender a grandeza do Senhor, a grandeza de tudo aquilo que o Senhor fez. Pai, que nós não possamos diminuir em absolutamente nada, mas que nós possamos crescer no poder e na Tua unção. Senhor, que haja manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor no nosso dia a dia. Pai, nós não queremos ser cegos, inoperantes, improdutivos. Pai, mas nós queremos fazer tudo aquilo que o Senhor colocou para que fizéssemos em Cristo Jesus. Pai, que toda a informação que temos recebido possa crescer, que haja, Senhor, um conhecimento, um entendimento perfeito. Pai, que tenhamos a sabedoria de praticarmos aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Pai, que sejamos, Senhor, fortes no Senhor Jesus. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu poder. Pai, no dia de hoje, Senhor, nós queremos, Senhor, sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, a minha oração é que nós tenhamos esse entendimento que o Senhor Jesus já nos proveu todas as coisas. E nós queremos descansar na Tua palavra. Pai, e entendermos, compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que haja saúde sobre a vida do Teu povo. Pai, eu peço que haja abundância, que haja liberdade, libertação, haja paz, haja alegria, haja manifestação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E que tenhamos uma semana mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, Pai. Que saiamos daqui com o nosso coração cheios da palavra e do Teu entendimento em nós. Em Teu nome é que oramos.